Ouvi aquele som do CEF, dica dos papoitos, fiquei malaique, os papoitos estão fazendo isso conosco para quê? Vocês têm dica, nós também temos dica, ouvem só um pouco. Ai, meu Deus, os papoitos estão a mandar dica, Agora nós pobres vamos fazer como? As dicas são tão boas que eu até anotei algumas. Olha, dica dos papoitos. Agora os papoitos estão falando assim: tu tens cara de quem nunca recebeu uma flor, é verdade. Nós pobres nunca demos flor, mas flor está caro. Eu me lembro, a última flor que eu dei foi couve-flor, mas a família dela gostou porque o pai dela, a mãe dela, usaram como jantar. Agora dica do escota, tu tens cara de quem nunca jantou a dois. Isso não é só dica do escota, também dos pobres. No bairro tem aquela emboa aqui, tem 10 irmãos, então ela não sabe o que é jantar a dois. Eu também já usei essa dica, é tanto dos escota como dos pobres. Tem mais uma dica, tu tens cara de quem nunca entrou no spa. Essa mesma é dica do escota ou dos papoitos. Nós pobres até não sabemos o que é spa. Eu até não sei. A dica dos pobres, nós usamos baby. Você tem cara que nunca entrou no meu palé, vamos ainda no palé. Outra dica mais do escota. Os escota agora estão essa. Tu tens cara de quem nunca viajou na executiva. Nós pobres não falamos isso, porque soubemos. Nossa emboa nem bilhete tem. Então lhe falamos, baby, você tem cara de que nunca foi no Bengo, vamos no Bengo, vamos no Panguila, baby. E mais outra dica do escota. O escota agora, em vez de conduzir, estão a dar motorista. Nossas baby, quando vem me visitar, nós estamos lhe dar 100, baby, quando reclama, amor, táxi é 150, nós lhe falamos, baby, você não é humilde. Pede favor no cobrador, fala só tem 100, vai te levar até na paragem. E também os papoitos, quando em forma dele de enviar mensagem diferente, eles só enviam: filha, já fiz o depósito, filha, veste, estou a vir te buscar, filha, vamos na perfumaria. Nós os pobres ficamos enchendo o telefone da miúda com mensagem de amor. Ela já nos ama, ela já sabe, mas toda hora pode ver o telefone da miúda enche, deixa. E outra dica mais que me fechou: os papoitos mandam os pais, as mães da miúda na Namíbia resolver a saúde, na Europa. Nós os pobres, nossas emboas, infecções urinárias que eles ficam com ele, mandamos no Papa Simão, nós estamos mal. Não podia. Não podias. Não podias.